Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa resolução aqui de questões da prova tipo B do concurso do Banco do Brasil. Vou aproveitar e fazer esse vídeo quase no formato como se fosse uma live mesmo, né? Aí o vídeo sai mais rápido para vocês, fica melhor para mim também. E é isso, né? Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo. A gente tem bastante conteúdo aqui para você que é concurseiro, de repente para você também que vai fazer o Enem. Então já fica à vontade aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para algum amigo que você sabe que vai gostar desse conteúdo e bora aqui resolver as questões. Eu já resolvi aqui as questões da prova tipo A do Banco do Brasil. Na minha opinião, ao analisar as três provas de matemática, A, B e C, para mim, Ivan Júnior, a prova tipo B foi a mais fácil de todas. Eu queria vir aqui e dizer sinceramente para vocês que a gente não tem níveis diferentes de dificuldade na prova. Mas o que eu senti, assim, bem pessoalmente para vocês, eu achei particularmente que a prova tipo B ela foi mais fácil, tá bom? A opinião pessoal minha, tá certo? Então, não queria ofender ninguém nem nada do tipo, mas é uma opinião mesmo pessoal. Vamos comigo aqui, porque essa questão de número 16, ela vai trabalhar com a gente um pouco mais o conteúdo de função, que também é trabalhada na prova do tipo A, só que lá no tipo A eu achei a questão de função mais difícil do que essa questão aqui do tipo B. Mas diz o seguinte, ó, um fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelo é de R$ 8.800 e que o custo para a produção de 400 pares é de R$ 4.900. E aí, ele vai pegar essas informações e ele vai te mostrar como que funciona isso daí. De que forma? Ele vai te dizer, olha, eu vou te dar uma função que vai relacionar o número de pares que você produz com o número de dinheiro, né? Com o tanto de reais que você ganha, no caso. Né? Não bem o tanto que você ganha, na verdade, o tanto de reais que você gasta para produzir isso daí. Enfim, ele vai te dar uma função, ele vai formar uma função que ao você dizer quantos pares de chinelo você quer produzir, do outro lado da função ele vai te dizer quantos reais você vai gastar. É basicamente isso que ele vai falar. Então aqui, pessoal, a pergunta vai ser a seguinte, ó. Sendo assim, o custo de produção de 2.000 pares de chinelos em reais é igual a... Pessoal, ele fala que o custo em função de x ele é igual a AX mais B. Só que a questão ela vai te dar dois casos em que você vai poder aplicar esses conhecimentos. Ó, o primeiro caso é quando você produz aqui no caso 1.000 pares de chinelo. Ou seja, é quando esse teu X aqui é igual a 1.000. Então vai ficar 1.000 vezes A mais B é igual a... Ele fala que quando você produz 1.000 pares de chinelo, você tem um custo de R$ 8.800. Então, isso daqui é igual a R$ 8.800. Ele fala que quando você produz apenas 400 pares, ou seja, seria 400 vezes A, porque agora o teu X é 400, mais um B, que é um valor que a gente não sabe ainda quanto que é, isso daqui vai ser igual ao teu custo de R$ 4.900, tá certo? Então, ele vai te dar basicamente essas duas relações e quer que daqui você praticamente encontre, né, o valor de A, encontre também o valor de B e aí você vai substituir para encontrar qual que vai ser o valor aí de 2.000 pares de chinelo. Pessoal, para mim, pelo menos, eu acho que pode ser interessante você fazer o quê? Pegar essa primeira equação e subtrair essa segunda aqui, ó. Porque quando você faz isso, o que você vai encontrar? Vai ficar 1.000A menos 400A, isso daqui vai ficar 600A. B menos B vai ficar zero, né? Então não acrescenta nada. Isso daqui é igual a 8.800 menos 4.900, pessoal. Isso daqui vai dar igual a 3.900. Você pode fazer o cálculo depois aí para dar aquela velha conferida. Então, você vai encontrar que o seu A ele é igual a 3.900 dividido por 600. Isso daqui você pode cortar esses zeros aqui todos, né?
vai ficar 39 dividido por 6. Se você quiser simplificar ainda mais, você pode dividir tanto em cima quanto embaixo por 3. E aí ficaria 13 dividido por 2. Tá certo? Então, a gente encontrou aqui que o nosso A ele é 13 dividido por 2. Agora, o que é que você pode fazer? Você pode pegar esse valor que você encontrou para o A e substituir aqui, no caso, né, em alguma dessas equações para encontrar o valor de B. Isso daí vai ficar a seu critério. Vamos substituir nessa segunda aqui, mas enfim, tanto faria, né? Podia substituir também na primeira. Eu vou fazer aqui nesse cantinho superior. Ficaria o seguinte, ó, 400 vezes A, só que o A aqui é 13 dividido por 2, mais B é igual a 4.900. Então, passando aqui, esse 2, ele pode cortar com esse 400, ficaria 200, né? Então, vai ficar 200 vezes 13 mais B é igual a 4.900. 200 vezes 13, pessoal, dá 2.600. Mais B é igual a 4.900. Passando esse 2.600 para o outro lado, o B vai ficar igual a 4.900 menos 2.600, que dá igual a 2.300. Ou seja, até agora a gente praticamente só substituiu os valores que ele deu para a gente e a gente encontrou qual que é o valor de A e qual que é o valor de B, tá certo? Então, grava esses valores, ó. O A é 13 dividido por 2 e o B é 2.300. Por quê? Eu vou apagar tudo aqui, ó. Mas a gente sabe que o A é igual a 13 dividido por 2 e a gente sabe que o B é igual a 2.300. Agora, a gente vai pegar esses valores e vai substituir nessa função que ele dá para a gente. E aí vai ficar assim, ó, o custo, de acordo com o tanto aqui de x, vai ser igual a 13 dividido por 2x mais 2.300. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente substituindo os valores que ele me deu. E aí, pessoal, a gente vai finalizar a questão descobrindo qual que é o custo de produção quando o teu x é igual a 2.000, porque é quando você tem 2.000 pares de chinelos. E aí ficaria o seguinte, ó, o custo quando você tem 2.000 pares seria 13 dividido por 2 vezes 2.000, né, porque a gente está substituindo o x, mais 2.300. Esse 2.000 dividido por 2, você pode cortar, né? Ficaria apenas 1.000. E aí isso daqui daria 13.000 mais 2.300. Isso daqui é igual a 15.300 reais. Por isso a resposta é letra C. Ou seja, essa questão trabalhava praticamente com substituições e pedia, né, requeria do aluno ali que ele soubesse o assunto de funções, tá certo? Exclusivamente aí uma função do primeiro grau, né, uma função mais simples, na minha opinião, pelo menos, o aluno poderia construir esses sistemas aí. Então, trabalhava um pouquinho também com esse conceito de sistemas para conseguir resolver essa questão. A próxima questão, que é a questão de número 17, ela trabalhava um pouco com o conteúdo de regra de 3, né? Regra de 3, que vez ou outra pega também alguns alunos, mas para mim não era lá uma questão tão difícil assim. Vamos analisar. Ó. Diz o seguinte: G máquinas idênticas imprimem G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. Essa é a primeira situação. Aí ele vai te dar uma segunda situação. H máquinas idênticas às primeiras imprimem H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia. E aí ele quer saber qual que é o valor de T. Lembrando, como todos os valores que ele deu na questão são em função de G e de H, o valor que a gente vai encontrar para T também vai ser em função de G e em função de H, tá certo? Então, você tem aqui, ó, algumas variáveis, que são quais? A gente tem a variável que são as máquinas, essa é a primeira variável que a gente precisa considerar. Você tem a outra variável, que são os panfletos que são produzidos. Você tem também o tanto de dias que essa galera trabalha. E você tem também o tanto de horas por dia que essa galera trabalha.
E aí você vai ter aqui, ó, eu vou até mudar a cor do pincel, mas você tem aqui uma primeira situação e você tem aqui uma segunda situação. Na primeira situação, você fala que G máquinas idênticas produzem G panfletos em G dias, trabalhando G horas por dia. Na segunda situação, você tem H máquinas produzindo H panfletos, trabalhando aqui em T dias, H horas por dia. Tá certo? E aí, pessoal, qual que é o valor que a gente está querendo descobrir nessa questão? A gente está querendo descobrir o valor de T, tá certo? E aí, se você lembrar daquelas aulinhas de regra de 3, o que a gente vai precisar saber para relacionar essas grandezas? A gente precisa relacionar cada uma das grandezas com a nossa grandeza aqui principal, digamos assim, porque é a grandeza que a gente quer descobrir, que é exatamente a quantidade de dias que representa esse T aqui pra gente, tá certo? Então, eu sei que a gente está trabalhando só com letras, mas assumam nesse momento que o T é a única letra que a gente não conhece o valor. É exatamente a letra que a gente está buscando saber quanto que vale. E aí, pessoal, quando você trabalha com regra de 3, você vai ter que ver aquele conceito que a gente chama de grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. E qual que é a diferença? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma delas cresce, a outra vai lá e cresce junto. Por exemplo, se você ganha um salário mais alto, ou seja, se eu aumento o seu salário, então possivelmente, né, eu aumento também a possibilidade que você tem, por exemplo, de fazer uma compra maior no supermercado. Porque se você ganha mais dinheiro, você também pode gastar mais dinheiro. São grandezas diretamente proporcionais. Por outro lado, você tem também grandezas que são inversamente proporcionais. Que são quais? São aquelas grandezas que, quando uma cresce, a outra diminui. Vou te dar mais um exemplo disso. Por exemplo, você está construindo uma casa, tá certo? E aí imagina, se você tem apenas uma pessoa construindo a sua casa, talvez você demore, sei lá, 30 dias para terminar essa construção. Mas se eu aumento o tanto de pessoas trabalhando na sua casa, possivelmente eu vou diminuir o meu tempo de construção daquela casa. O que é que está acontecendo aqui? Grandezas inversamente proporcionais, né? Uma está aumentando, ou seja, eu aumento o número de trabalhadores, só que do outro lado eu diminuo o tempo de construção. A minha dica é, sempre que você trabalha com questões de regra de 3, fica muito atento ao tempo, porque geralmente o tempo vai ser a grandezazinha mais assim inversamente proporcional de todas, tá bom? E aqui nessa questão, para a regra de 3, a gente geralmente gosta de colocar setinhas. Vou te ensinar aqui de uma maneira bem básica, mas a gente tem live aqui no canal também, caso você queira ir se aprofundar nesse conteúdo, ó. Mas vamos botar aqui uma setinha para baixo, tá bom? Vamos botar aqui uma setinha para baixo e vamos comparar aqui, ó. Vamos pegar esse tanto de dias e vamos comparar com o tanto de máquinas. Pessoal, você concorda comigo que se eu aumento o número de máquinas que eu tenho, eu vou fazer esse serviço em menos dias, tá bom? Então, se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o tanto de dias que eu vou precisar ali para poder fazer determinado serviço. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se em dias a minha setinha está para baixo, aqui em máquinas a minha setinha deveria estar para cima, simbolizando exatamente isso, que são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos comparar dias com panfletos. Pessoal, se eu aumento o número de panfletos que eu preciso produzir, então possivelmente eu também preciso aumentar os dias em que eu vou ter que trabalhar para produzir esses panfletos. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias eu trabalho, mais panfletos eu produzo. Então, como são grandezas diretamente proporcionais,
a setinha do dias e dos panfletos vai estar no mesmo sentido. E a gente vai finalizar agora comparando em horas, comparando no caso com, né, horas por dia que são trabalhadas. Pessoal, se você trabalha mais horas por dia, significa dizer que você precisa trabalhar menos dias. Pensa comigo, por exemplo, você que está querendo entrar aí no Banco do Brasil, por exemplo, né? Se tem um dia que você trabalha mais horas por dia, então, consequentemente, você consegue trabalhar menos dias por semana. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se a setinha de dia está para baixo, a de horas por dia vai estar para cima. Agora, basta você escrever a sua equação, ó, sempre no sentido da seta. Aqui ficaria G dividido por T, que é a nossa equação principal. Isso daqui é igual a... Máquinas, eu vou escrever como? Vou escrever H dividido por G, sempre no sentido da seta, né? Então, H dividido por G. Panfletos, G dividido por H, então sempre multiplica, né? Vezes G dividido por H, vezes o último aqui, que é horas por dia, ficaria H dividido por G. E aí, agora a gente vai fazer as devidas simplificações, ó. Esse H vai embora com esse H, esse G vai embora com esse G, e aí vai ficar o quê? GT é igual a H dividido por G. Lembra, pessoal, o que a gente quer? A gente quer encontrar o valor de T. Então, vamos passar o T para o lugar do H e vamos pegar o H e botar no lugar do T. Então, ficaria assim, ó, G dividido por H é igual a T dividido por G. Eu fiz aqui o cruz credo, tá certo? E aí, só para finalizar, eu posso passar esse G aqui para cima. Ficaria igual a G vezes G dividido por H é igual a T, tá certo? Então, por fim, ficaria G ao quadrado dividido por H é igual a T. Então, a nossa resposta aqui seria realmente letra D de dado, tá bom? Pessoal, vamos para mais uma aqui, questão de número 18 da nossa prova do tipo B do Banco do Brasil. Essa é uma questão boa. Algumas pessoas eu vi aí comentando que poderia ser uma questão anulável, porque, se eu não me engano, cobra um conteúdo que não estava no edital, né, que era raciocínio lógico, algo nesse sentido. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse mérito aqui, tá certo? Eu quero mesmo resolver a questão e dar aqui uma resolução para vocês. Vamos lá, ó. As irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade. Olha a peculiaridade aqui, ó. A irmã N, ela nunca mente. A irmã T, às vezes ela mente. E a irmã S sempre mente. E aí, olha o que acontece, ó. Quem ficou em primeiro lugar disse: S ficou em segundo lugar. A outra diz: quem ficou em segundo lugar disse: eu sou T. Quem ficou em terceiro lugar disse: N ficou em segundo lugar. Nessa corrida, tem-se como primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, respectivamente. Pessoal, qual que vai ser o nosso raciocínio nessa questão? Eu vou analisar cada uma das afirmativas e vou ver quem delas vai ser a N. Por quê? Porque como a N, ela nunca mente, talvez é mais fácil a gente encaixar ela aqui em algum desses lugares, em alguma dessas afirmativas. E, de fato, se você fizer isso, você vai ver que vai chegar no resultado. Ó, vamos supor que a N seja essa que falou primeiro. Será que faria sentido? Ó, a gente está supondo que essa daqui é a N, né? Então, supondo que essa daqui é a N tinha dito assim, ó, S ficou em segundo lugar. Pera, a N, ela sempre fala a verdade. Se essa daí for a N, será se faz sentido? Ainda faz sentido. Ela não está falando sobre ela mesma, ela está falando sobre outra daí, que é a S, né? Ela disse, olha, a S ficou em segundo lugar. Ou seja, a gente viu que, de fato, a N pode sim ter ficado em primeiro lugar. Vamos ver se a N também não pode ter ficado em outro lugar, né? Para a gente já tentar excluir algumas possibilidades, ó. Vamos supor agora que a N não seja mais essa que ficou em primeiro lugar. Vamos supor que a N seja essa que ficou em segundo. Ora, se a N tiver ficado em segundo, ela disse o seguinte, ó, eu sou T. Opa, peraí. A N, ela sempre fala a verdade.
Então, se realmente quem ficou em segundo lugar fosse a N, ela jamais diria eu sou T. Ela diria eu sou N, tá bom? Então, a N, ela não pode ter ficado em segundo lugar. Você vem nas alternativas e já exclui direto a letra D, porque a N não pode ter ficado em segundo lugar. Vamos ver agora o outro caso, que seria da N ficando em terceiro lugar. Ó, então, a gente está supondo que a N está aqui, ó, em terceiro lugar. Se a N ficou em terceiro lugar, ela disse o seguinte, ó, N ficou em segundo lugar. Opa, peraí. A N está no terceiro lugar e ela nunca mente. E ela está dizendo que ela ficou em segundo, mas como assim? Ela está em terceiro e em segundo ao mesmo tempo? Então, não faz muito sentido também a N ter ficado em terceiro lugar. Ou seja, letra A e letra B já vão embora, tá certo? Então, a N, de fato, ficou em primeiro lugar. É a única alternativa que faz sentido. E aí, a N, pessoal, realmente ficou em primeiro lugar. A gente já concluiu isso. E ela sempre fala a verdade. Ou seja, a N disse o seguinte, ó, S ficou em segundo lugar. Opa, S ficou em segundo lugar. Então, já dá para ser a letra E, né? Já é a letra E de cara. Mas vamos continuar aqui só conferindo para ter certeza. Ora, a S a gente já tem certeza que ela ficou em segundo lugar, porque a N ela nunca mente. E a S, pessoal, que ficou em segundo lugar, ela disse assim, ó, eu sou a T. Peraí, S, tu tá mentindo. Opa, mas faz sentido. Por quê? Porque a questão disse que a S, ela sempre mente. Então, se ela sempre mente, ela tá mentindo, né? Ela tá fazendo o que ela sabe fazer, que é mentir. Então, de fato, a S ficou em segundo lugar. Faz sentido. Vamos ver agora o terceiro lugar. Pela lógica, o terceiro lugar tem que ser a T. É a única que sobrou, né? E a T, ela disse o seguinte, ó. N ficou em segundo lugar. Poxa, T, coisa feia, tá falando mentira também. Mas espera, a questão fala que a T, às vezes, ela mente. Então tá coerente. A T, às vezes, mente, ela mentiu. Beleza. Então, realmente, aqui a resposta seria letra E de escola. Tá certo? E aí, pessoal, você teria, então, essa resposta que seria da 18, né? 18, letra E, tá bom? Algumas pessoas disseram, como eu falei para vocês, que essa questão poderia ser anulada, né? Na minha opinião, não sei muito assim o que dizer e tal, né? Mas acho que ficou... O meu objetivo mesmo é resolver as questões com vocês, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Essa daqui, gente, é uma questão de probabilidade. Eu falei lá na live, quando eu resolvi a prova do tipo A, que probabilidade é um assunto que o Banco do Brasil sempre cobra. E geralmente as questões de probabilidade são questões fáceis, né? São questões simples, bem batidas mesmo. Eles não exigem tanto de probabilidade assim. É basicamente aplicar fórmula, né? Probabilidade, você sabe, você tem várias fórmulas possíveis. Você lê a questão, se você identifica a fórmula que vai aplicar, já tá beleza. No caso dessa aqui vai dar certo. Vamos lá, ó. Considere-se uma agência bancária na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes e apenas 5 clientes. Suponha-se que, ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. Ou seja, o gerente 1, ele só pode atender um único cliente. Não pode atender 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Ele só atende um. E assim acontece com os outros gerentes também. A seguir, são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis diferentes desses atendimentos. E ele dá aí vários exemplos. Vamos ler só o primeiro, né? Primeira configuração seria o gerente 4 atendendo o cliente 3, enquanto o gerente 2 vai atender o cliente 1, o gerente 3 vai atender o cliente 5, o gerente 1 vai atender o cliente 2 e o gerente 5 vai atender o cliente 4. Essa é uma configuração, mas você pode ter várias e várias outras, tá bom? Pergunta: incluindo os 3 exemplos acima, quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? Pessoal, vem comigo, ó. Você tem aqui o gerente 1, o gerente 2, o gerente 3, o gerente 4 e o gerente 5. E você tem do outro lado aqui o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4 e o cliente 5. E vamos analisar aqui juntos o seguinte, ó. Vamos ver como que seria o seu cálculo. Aqui essa questão, o cálculo que você vai usar é o princípio fundamental da contagem. Por quê? O gerente 1, pessoal, ele vai poder escolher qualquer um dos 5 clientes.
Então, ele vai ter 5 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai ter o quê? 5 possibilidades de escolha. Vamos supor que o cliente que ele vai escolher nessa primeira rodada aqui seja o cliente 2. Então, o cliente 2 ele não pode mais ser escolhido por ninguém. Por quê? Porque ele já foi escolhido pelo gerente 1, né? Aí você passa para o gerente 2. O gerente 2 ele não tem mais 5 possibilidades de escolha, só vai ter 4. Então, pode escolher o cliente 1, o 3, o 4 ou o 5. Vamos supor que ele escolhe o cliente 1. Então, o cliente 1 não pode mais ser escolhido. Aí você passa aqui para o gerente 3. E aí, pessoal, o raciocínio é o mesmo. O gerente 3 só pode escolher o cliente 3, o 4 ou o 5. Vamos supor que ele escolhe o 4. E aí você vai seguir nessa mesma lógica. O 4 só vai poder escolher o 3 ou o 5. Se ele escolhe o 3, o 5 só pode escolher o próprio 5. Tá bom? Então, o que é que você está vendo aqui nessa questão? Você está vendo que cada gerente vai fazer a sua escolha. Que é qual? O gerente 1 ele vai poder escolher entre 5 clientes. O gerente 2 só vai poder escolher entre 4 clientes. O 3 entre 3 clientes. O 4 entre 2 clientes. E o 5 só vai escolher um cliente, né? Não tem muita escolha. Então, qual que é o cálculo aqui? Você multiplica essas possibilidades. Princípio fundamental da contagem. Isso daqui é a mesma coisa de 5 fatorial. 5 fatorial, pessoal, é 120. Tá certo? Então, 120 aqui, a sua resposta seria letra B de bola. Então, questão de probabilidade não era tão difícil, era praticamente só saber a fórmula. Tá certo? Então, daria aí 120 realmente. Questão de número 20, para encerrar aqui a nossa resolução /live /vídeo. Essa também era uma questão bem tranquila, questão de sistemas. A prova tipo A também caiu uma questão de sistemas, mas para mim lá estava mais difícil do que essa. Essa acho que estava mais tranquila, mas vamos resolver aqui. Ó. Em uma pequena cidade, há 3 agências de um banco nomeadas A1, A2 e A3. Técnicos desse banco estão analisando o mapa para escolher o local para abrir uma 4ª agência. A figura a seguir é um esboço desse mapa, que contém também as seguintes informações. Pessoal, eu já vou vir aqui, eu já li a questão antes, então já vou nomear aqui. Ó. Esse caminho aqui de A1 até A2 eu vou chamar de X. De A2 até A3 eu vou chamar de Y. E de A3 até A1, ou de A1 até A3, tanto faz, né, o sentido, eu vou chamar de Z. Tá certo? Vem comigo, vamos ler aqui as questões. Ó. Lembrando, né, esse XYZ que eu botei é exatamente a quantidade de quilômetros de distância de um ponto até o outro, de uma agência até a outra, tá certo? Primeiro, ó, ele fala, para ir de A1 para A2, de A1 para A2, mas olha a condição que ele diz, ó, passando por A3, percorrem-se 7,8 quilômetros. Opa, eu vou de A1 até A2, só que eu vou passar pelo A3. Então, que distância que eu vou estar percorrendo? Vou estar percorrendo aqui, ó, Z mais Y, porque eu vou de A1 até A2 por A3, né? Então, Z mais Y deu 7,8 quilômetros. Tá certo? Continuando aqui, ó. Para ir de A3 para A1, passando por A2, opa, eu vou de A3 até A1, passando por A2, ou seja, eu estou fazendo aí Y mais X, perdão, né? Deixa eu apagar aqui para ficar bem bonitinho, mas ficaria Y mais X. Isso daqui é igual a 9,9 quilômetros. E por fim, você teria, para ir de A2 até A3, só que passando por A1, então A2 até A3, passando por A1, isso daí é X mais Z, isso daí seria igual a 11,3 quilômetros. Opa, montei meu sistema, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, então vai ser bem tranquilo. E aí a pergunta é, ó, uma pessoa decidiu ir de A1 para A3 sem passar por A2. Opa, ele vai de A1 até A3 direto. Então, ele percorre Z, tá certo? Depois, ele vai de A3 até A2 sem passar por A1. Então, ele percorre apenas Y. E, finalmente, ele vai de A2 até A1, só que sem passar por A3. Então, ele só percorre X, né? Sem passar por A3, beleza. Então, ele percorreu essa distância.
Com base na figura e nas informações do mapa, essa pessoa percorreu ao todo uma distância em quilômetros igual a... Isso daqui é igual a um ponto de interrogação. Isso daqui é o que eu quero saber. Eu não sei qual que é o valor de z mais y mais x. Pessoal, é bem simples mesmo essa questão de verdade, mas basta pegar essas equações aqui que você fez e somar todas elas, tá bom? Então, soma tudo. Tudo que faz de um lado, faz também do outro, né? Então, vamos somar todas elas, ó. Ia ficar z mais y mais x mais z. Isso daqui é igual a 7,8 mais 9,9 mais 11,3. Tá certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho um z aqui, que eu vou somar com esse z, então dá 2z. Esse y eu vou somar com esse y, então dá mais 2y. Esse x eu vou somar com esse x, então vai ficar mais 2x. Isso daqui é igual a... Pessoal, 9,9 com 7,8 dá 17,7. 17,7. Ó, vou escrever aqui, né, pra gente não se perder. 17,7 mais 11,3, isso daqui vai ficar igual a 29. Isso daqui dá 29, né? E aí, vamos só agora arrematar esse conteúdo aqui, ó. Você deveria fazer o seguinte, que seria o quê? Perceba que esse 2z mais 2y mais 2x, a gente pode simplesmente colocar o 2 em evidência. E aí ficaria z mais y mais x. Opa, apareceu o que a gente queria aqui, ó. Z mais y mais x. Isso daqui é igual a 29. Você pode dividir por 2 dos dois lados, né? Ficaria z mais y mais x é igual a 29 dividido por 2. Isso daqui é igual a 14,5. Então, a resposta seria letra D de dado, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Eu vou só sair aqui da minha fonte aqui, tal, de reprodução e tudo mais e tal. Muito obrigado porque você assistiu esse vídeo, né? Ficou um vídeo bem longo, mas realmente é um vídeo que eu não fiz cortes. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí alguma coisa. Beijão pra vocês, né? Desejo todo o sucesso do mundo para cada um de vocês. E te espero aqui nas nossas próximas resoluções, beleza? Valeu!